Fala galera, Diego de Leon aqui para mais uma análise, para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar toda essa confusão que Pedro Lourenço, Cruzeiro, está causando no mercado e na imprensa do eixo Rio-São Paulo. O terror do eixo Rio-São Paulo, Cruzeiro, Pedro Lourenço. Então você que não é inscrito, se inscreva. Você que não está recebendo os vídeos, não está recebendo os avisos, mas é claro, você não ativou o sininho, então ative o sininho e curta esse vídeo, já compartilhe com o máximo de pessoas. E vamos ao assunto do vídeo, que é o terror do eixo Rio-São Paulo, Cruzeiro. Cruzeiro, em toda a sua história, fora de São Paulo e de Rio, sempre foi o clube mais importante. Sempre foi o clube que conseguiu fazer frente. Eu lembro das histórias, e tá aí no YouTube, quem quiser ver, vai lá e estude um pouco da história de Cruzeiro e Santos de 66. Que história linda! Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil simplesmente em cima do melhor time do mundo da época, que era o Santos, bicampeão mundial, o Santos do Pelé. É porque hoje a nossa percepção não é essa. A gente não tem essa percepção. Hoje a Europa tem os melhores clubes do mundo, tem o futebol campeão do mundo. O PSG foi campeão do Intercontinental, do último Intercontinental. E o Chelsea, em cima do PSG, foi campeão do último Mundial de Clubes, né? O novo Mundial de Clubes. E um bom Mundial de Clubes, diga-se de passagem. Gostei daquele modelo de campeonato ali. Então a gente não tem essa percepção, mas o Santos, lá em 66, era o pica do mundo. Tinha os melhores jogadores do mundo. Edu, Pelé. Meu Deus do céu, gente. E o Cruzeiro com a garotada, né? Disseuzinho, maior jogador da história do Cruzeiro, Disseu Lopes. Disseuzinho, garoto, velho, tostão. Os moleque, irmão, era moleque, cria da toca. Os moleques foram lá, velho, e Cauro Santos. Então o Cruzeiro sempre foi, em toda a história, o terror do eixo Rio-São Paulo. Cruzeiro campeão da Libertadores de 76. Quem foi campeão antes do Cruzeiro da Libertadores, fora do eixo? Quem? Tá entendendo, cara, que o Cruzeiro sempre foi esse clube de incomodar, de trazer os olhares. E aí você vai para a década de 80, o Cruzeiro passa por um momento de turbulência e talvez não tenha tantos fatos históricos positivos de incômodo, mas a preparação da seleção de 86 foi feita na Toca da Raposa. Toca 1, que na época já era referência de um grande centro de treinamento. Aí tem aquela história eu acho que é o Leandro lateral, que era do Flamengo, né, e era da seleção brasileira. Ele pulou o muro da Toca pra dar um rolé, né? Pra dar um rolé. Na época não tinha rede social, não tinha toda essa repercussão. E na época talvez tenha sido visto como uma coisa engraçada, mas fato é, o Cruzeiro, ele cedeu a Toca da Raposa 1 como centro de treinamento, como base da seleção brasileira, que jogou a Copa de 86. E aí chega os anos 90, a história do Cruzeiro é recheada de incômodos ao eixo Rio-São Paulo. Gente, sabe esse momento que vocês estão vendo o Flamengo? Na década de 90, aí foi o Flamengo que passou por um momento de dificuldade. Teve momentos em que teve times com jogadores consagrados, por exemplo, o Romário era o melhor do mundo em 94 e veio jogar. Acabou a Copa do Mundo e veio pro Flamengo. Aí em 94 aí foi. Ele veio imediatamente ou ele veio início de 95? Eu sei que 95 era o Romário, atacante do Flamengo.
Pô, tinha aquele ataque Romário, Sávio, Edmundo. Então o Flamengo tinha bons times, tinha, mas o Flamengo não era um time vencedor, não era um projeto campeão. Na década de 90, se você pegar quem era projetos campeões, quem tinha projetos campeões? Cruzeiro, São Paulo. No final da década de 90, o Corinthians foi lá e montou um bom projeto, aquele Corinthians de 98, 99, 2000. Tinha o Vasco também, de 97. Você tinha o Palmeiras. Palmeiras também, era. Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Tem mais alguém? Me lembra aí. Me lembra aí se tinha mais algum clube que era recorrente, tá, gente? Recorrente, fazia bons times. Aí você teve ali Botafogo, campeão em 95, mas lampejo. Você tinha o Santos tendo alguns lampejos, sim. Cara, o Atlético não era ninguém na década de 90. Ninguém. Então o Cruzeiro sempre foi... Aí olha o que nós falamos, ó. Quem eram os clubes da década de 90? Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras. Falamos aqui do Corinthians, falamos do lampejo, do Vasco. Tudo Rio e São Paulo. Quem tava lá no meio? O terror do eixo. Cruzeiro. Cruzeiro sempre foi o terror do eixo. Rio e São Paulo. Sempre foi. E aí, campeão da Libertadores, campeão Supercopa, Recopa, campeão da Copa do Brasil algumas vezes. Finais de Libertadores, campeão da Libertadores, final de Copa do Brasil que o Cruzeiro perdeu, final de Mercosul. O Cruzeiro era um time recorrente. Era um time que incomodava. Tivemos o Grêmio também. Me lembrei que agora o Grêmio também teve um bom projeto também. Incomodou. O Grêmio também incomodou na década de 90. O Inter nem tanto. Tá? Eu acho que o Inter ficou apagado, o Atlético ficou apagado. É isso. É isso. Aí chega o ano 2000, o Cruzeiro mantém ele incomodando. Campeão brasileiro 2003, campeão brasileiro 13, 14, campeão da Copa do Brasil 2003. E o Cruzeiro, sempre, fora Cruzeiro, terceiro colocado, quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Tivemos aquele ano de 2009, o Cruzeiro foi vice-campeão, mas era para ter sido campeão se não houvesse aquele absurdo que nós tivemos, aquele pênalti do Ronaldo. Então o Cruzeiro sempre incomodando. E aí aconteceu o que aconteceu em 2019, o Cruzeiro cai para a Série B, e aí tem todo aquele momento de reconstrução. O Cruzeiro quase acabou. A verdade é essa, quase acabou, gente. O Cruzeiro chegou, assim, à beira da falência, né? De não ter dinheiro para pagar água, luz, não ter alimentação dentro da toca, não conseguir cortar a grama. Coisas absurdas, absurdas. E por um milagre o Cruzeiro resistiu. Aí chega o Ronaldo, faz uma gestão de austeridade, faz uma gestão antipopular, mas que era necessário, estancou o sangue, estancou a sangria. Aí o Cruzeiro começou a respirar, e aí o Cruzeiro volta, e agora chega o Pedrinho em 2024 e volta a colocar o Cruzeiro de protagonista para incomodar o eixo Rio-São Paulo. E aí eu lembro que ano passado, com o movimento do Dudu e do Gabigol, cara, o Cruzeiro foi um dos times mais falados no Brasil. E aí a gente achava que era só por causa daquilo ali, é só por causa do Dudu e Gabigol. Aí chegou durante o ano inteiro, o Cruzeiro foi um dos clubes mais falados no Brasil. Por causa da campanha, por causa do futebol demonstrado, por causa do Leonardo Jardim, que era um treinador que veio da Europa, conhecido pelo trabalho no Mônaco, semifinal de Champions League. O Cruzeiro continuou ali, continuou hypado, sendo falado. Semifinal de Copa do Brasil. E aí chega o final do ano. Poxa, agora vão parar de falar do Cruzeiro. Vai parar de falar o terror do eixo. Não pararam. Gente, desde a chegada, né, o retorno do Cruzeiro com o Dudu, o Gabigol, por causa desse evento, muita gente falando, não se parou de falar do Cruzeiro. Aí chega agora. Cara, vai parar de falar do Cruzeiro. Não para de falar do Cruzeiro. O Cruzeiro simplesmente vai lá e contrata o último treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo, nas últimas 2 Copas. Gente, às vezes as pessoas querem falar do Tite, mas o Tite é o último treinador das 2 Copas da seleção brasileira. Porra, caralho. Cruzeiro, o terror do eixo.
O terror do eixo. Aí chega o Tite aqui, dá uma entrevista daquela. Cara, que estrutura, que ambiente gostoso, que paz, que sossego. Não tem como não vencer títulos. Não tem como não vencer títulos. Por quê? Porque é o terror do eixo. É o terror, e o terror tá de volta. E o Tite tá empolgado, tá entusiasmado. O último treinador das últimas 2 Copas do Mundo. E aí, não, vamos parar de falar do Cruzeiro. Não para de falar do Cruzeiro. E aí tem o caso Vitão. O Cruzeiro brigou pelo Vitão. Não é pelo Vitão, tá, gente? Assim, a ênfase aqui não é o Vitão, o jogador Vitão. Mas é a forma como o Cruzeiro brigou com o Flamengo pela contratação. E aí chega a questão do Caio Jorge. O Flamengo vai lá, é 32 milhões de euros, Cruzeiro. Eu não vou vender. Mas por que o Cruzeiro consegue fazer isso? Por causa do Pedro Lourenço, que voltou a dar o protagonismo, a importância ao Cruzeiro novamente. Loucura, cara. Não, eu não quero vender por 32 milhões, ele vale 50. Mas não vale, mas eu tô falando que ele vale, porque é meu, o clube é meu. Vale 50. Eu não vendo ele por menos de 50. E aí o Cruzeiro vai lá e faz uma proposta pro Zenit. Gira em torno de 24 milhões de euros. Que isso, é muito dinheiro. Ao Zenit, eu não quero, Cruzeiro. 25 eu não quero. 26 eu não quero. 27 eu não quero. O que você quer? Eu quero 26 mais 4 milhões de euros. Beleza, então eu vou pagar 30 milhões de euros. Pô, cara. E aí o eixo fica... Que isso? Que clube que é esse, cara? O Cruzeiro, ele resiste ao tempo. O Cruzeiro se mantém sendo o terror do eixo Rio-São Paulo. O Palmeiras quer o Matheus Pereira, o Flamengo quer o Matheus Pereira. Mas o Matheus Pereira é nosso. O Flamengo quer o Caio Jorge. Mas o Caio Jorge é nosso. É nosso. O terror do eixo Rio-São Paulo. E o Pedrinho é o cara. O Pedrinho é foda. O Pedrinho hoje, ele dá o suporte ao Cruzeiro necessário para poder voltar a ser protagonista, como sempre foi em toda a sua história. O Pedrinho dá esse respaldo. E aí ontem na entrevista do Tite, o Tite falando, cara, o amor, o cuidado, o carinho, a única coisa que eu pensava era no Pedrinho. Por que isso acontece? Por causa do Pedrinho. A gente tem um dono de SAF diferente. É o dono da SAF, é o dono de SAF mais diferente de todas as SAF, fazendo com que o Cruzeiro seja a SAF mais diferente de todas. Pedrinho é fora da curva. O Cruzeiro é fora da curva. E esse ano vai ser mais um ano onde vamos incomodar o eixo Rio-São Paulo. E eu espero de verdade, que toda essa construção que está sendo feita, ela resulte em títulos. Não é nem título, tá, gente? Eu não estou falando mais de título. Eu estou falando de títulos. Esse ano que vem, uma sequência consistente de títulos. Ok? Então eu vou ficar por aqui. Cruzeiro tá de volta. O terror do eixo. E até o próximo vídeo, galera.